Olá, nesta aula, abordaremos o tema farmacocinética. A farmacocinética é o estudo que compreende o caminho que o fármaco faz no organismo desde sua administração. Uma vez administrado, o fármaco passa por vários processos, como absorção, distribuição, metabolização e excreção. Esses processos farmacocinéticos são conhecidos pela sigla ADME. Uma vez absorvido, o fármaco precisa ser distribuído pelo organismo. O modelo que melhor representa sua farmacocinética é o modelo de compartimento único. Nesse modelo, entende-se o organismo como um único compartimento, facilitando o estudo dos possíveis caminhos que o fármaco possa vir a percorrer. Por exemplo, um fármaco pode permanecer na sua forma livre, ou ligado a proteínas plasmáticas. Um fármaco pode estar ligado a seu alvo, produzindo ou não seu efeito. Outro caminho possível é o fato de um fármaco poder se acumular em reservatórios teciduais, principalmente nos tecidos mais lipofílicos. Por fim, um fármaco pode ser metabolizado em metabólitos ativos ou inativos, além de serem excretados. Vamos agora detalhar um pouco mais cada um desses processos. O primeiro passo é a administração de um fármaco. Por exemplo, um fármaco pode ser administrado pela via tópica, como a via nasal ou a via epidérmica, pode ser também pela via enteral, como a via oral, que é a principal via de administração de medicamentos. Essa via oferece vários benefícios ao paciente, que ajudarão na adesão ao tratamento, como a fácil administração e a possibilidade do próprio paciente se medicar. Outros exemplos de via enteral são a via sublingual e a via retal. Um terceiro grupo compreende a via parenteral, que apresentam grande diversidade de possibilidades. Os exemplos mais comuns são a administração pela via intramuscular, intravenosa e a via subcutânea. Uma vez administrado, esse fármaco precisa ser absorvido. A absorção refere-se à passagem do fármaco de seu local de administração até a corrente sanguínea. Vale ressaltar que, sem absorção, não há efeito sistêmico. Esse processo compreende, principalmente, sobre a passagem do fármaco pelas membranas celulares. Fármacos que são administrados diretamente na veia ou artéria pulam essa etapa. A membrana plasmática é uma característica de todas as células. Ela delimita o espaço intracelular do meio externo. A membrana compreende uma bicamada lipídica, no qual tem uma porção hidrofílica, que fica em contato com a água, e uma parte interna, que corresponde sua porção hidrofóbica. Além disso, a membrana apresenta algumas características especiais, como a presença de proteínas associadas, que podem ser uma proteína periférica ou uma proteína transmembrana. Muitas dessas proteínas são alvos de fármacos, por serem essenciais ao funcionamento celular, ou seja, apresentam funções biológicas específicas. Além disso, algumas glicoproteínas podem estar associadas à membrana, apresentando funções específicas, como por exemplo, no reconhecimento celular. Essa diversificação de componentes cria uma membrana fluida, que podem ser adaptar estruturalmente, dependendo das condições do ambiente no qual elas estão. Os fármacos precisam atravessar as membranas celulares para chegar na circulação. Existe o transporte passivo, que não requer gasto de energia, e existe o transporte ativo, que usa proteínas específicas para translocar as moléculas, e requer gasto de energia. A maioria dos fármacos são moléculas lipofílicas, ou seja, atravessam a membrana por difusão. Dependendo do tamanho do fármaco, pode ser uma difusão simples, ou por difusão facilitada. Fármacos menores conseguem atravessar a membrana por difusão simples, sem a necessidade de nenhuma ajuda. Na difusão facilitada, alguns canais podem facilitar a entrada dessas moléculas, sempre seguindo um gradiente de concentração. Já no transporte ativo, os fármacos são transportados por proteínas específicas. Nesse caso, esses fármacos são geralmente polares e com alto peso molecular. Geralmente, os fármacos são ácidos ou bases fracas. O pH do meio e o pKa do fármaco definem o quanto de fármaco será absorvido. Ácidos fracos são muito ionizados em pH alto, enquanto bases fracas são muito ionizadas em pH baixo. Lembre-se, apenas a forma não ionizada do fármaco é absorvida. Discutiremos sobre o pKa de fármacos em uma outra aula com detalhes. Uma vez absorvido, uma porção do fármaco chega à circulação. Essa porção corresponde à fração do fármaco que estará disponível para atuar no seu local de ação. A biodisponibilidade de um fármaco pode ser calculada pela razão entre a quantidade do fármaco que chega à circulação, sobre a quantidade do fármaco administrado. Após estar disponível, o fármaco será distribuído por todo o organismo. Esse processo é rápido, tendo o pico de concentração plasmática em poucos minutos. A concentração plasmática é utilizada para definir seus níveis terapêuticos, já que se torna muito difícil mensurar a quantidade de fármaco que está ligada ao seu alvo. No entanto, alguns fatores influenciam a biodisponibilidade de um fármaco.
o pH do trato gastrointestinal, a dieta, algumas doenças, além da velocidade de esvaziamento gástrico e do metabolismo hepático. Outros fatores, relacionados com o medicamento, como a formulação farmacêutica e a solubilidade do fármaco, influenciam diretamente a biodisponibilidade e a concentração plasmática de um fármaco. No caso das proteínas plasmáticas, a ligação de fármacos a elas tendem a diminuir a biodisponibilidade, uma vez que apenas a fração livre de um fármaco é capaz de se difundir através das membranas. Além disso, alguns tecidos têm a capacidade de reter moléculas lipofílicas. O tecido adiposo é um deles. Pessoas obesas, por exemplo, precisam tomar uma dose maior do que a usual, a fim de conseguir concentrações adequadas do fármaco na corrente sanguínea. Então, o padrão de equilíbrio, após a distribuição de um fármaco, depende da permeabilidade de um fármaco através das membranas, da sua ligação dentro dos compartimentos, da partição pelo pH, já que a forma ionizada não atravessa as membranas, além do coeficiente de partição, que se refere sobre a lipofilicidade do fármaco. Um outro parâmetro importante na farmacocinética de um fármaco é o seu volume de distribuição. O volume de distribuição representa o volume de líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco absorvido no corpo, numa concentração uniforme equivalente à do plasma no estado de equilíbrio dinâmico, representa a dose necessária para alcançar a biodisponibilidade ideal naquele volume, e pode ser calculada como a razão da dose administrada sob a concentração do fármaco no plasma. Alguns órgãos apresentam uma barreira natural para fármacos, como é o caso da barreira hematoencefálica, a placenta, as glândulas mamárias e os testículos. Apenas alguns fármacos, com características específicas, conseguem chegar a esses determinados locais. Os fármacos também sofrem o processo de metabolização, também conhecido por biotransformação. Esse processo ocorre principalmente no fígado, através das enzimas hepáticas. Além disso, fármacos administrados por via oral são principalmente levados ao fígado, processo conhecido como metabolismo de primeira passagem. Essa biotransformação pode gerar um metabólito ativo, um metabólito inativo, ou até mesmo um metabólito tóxico. Alguns fármacos, na verdade, são profármacos e precisam ser metabolizados para gerar o seu metabólito ativo. O principal objetivo dessa biotransformação é o aumento da polaridade dos fármacos. O conjunto de enzimas responsável por mais de 75% dessas modificações são as enzimas do conjunto citocromo P450, são exemplos dessas enzimas, a CYP3A4 e a CYP3A5. Esse aumento na hidrofilia dos fármacos auxiliam no processo de eliminação, principalmente pelos rins. O processo de biotransformação de fármacos, geralmente, ocorre em duas fases. A primeira fase, ocorre uma reação, como por exemplo uma oxidação, a fim de criar um ponto de ancoragem para a segunda fase da reação, que é a reação de conjugação. Essas reações acontecem sempre no sentido de aumentar a hidrofílica da molécula. Geralmente, as reações de primeira fase são do tipo catabólicas, enquanto as de segunda fase são do tipo anabólicas. As enzimas do citocromo P450 podem sofrer o processo de indução ou inibição enzimática, interferindo diretamente na farmacocinética de um fármaco. Por exemplo, a indução enzimática pode aumentar a metabolização de um fármaco, ou até mesmo de um fármaco co-administrado. Além disso, esse aumento de metabolização pode gerar metabólitos tóxicos, acarretando danos ao organismo. Por outro lado, a inibição enzimática pode gerar a diminuição do metabolismo de um fármaco, acarretando no aumento de sua biodisponibilidade, podendo, até mesmo, vir a ser tóxico. Por fim, um fármaco ele precisa ser eliminado do organismo. Esse processo ocorre principalmente por via renal, e depende do equilíbrio entre a filtração glomerular, a secreção tubular e a reabsorção. Além disso, pode ser quantificado pelo clearance renal, no qual é expresso pela multiplicação da concentração urinária do fármaco pelo volume urinário, dividido pela sua concentração plasmática. Na aula de farmacocinética clínica, abordaremos esse processo de forma mais detalhada.